Saudações, está começando o Adoc Podcast sem o talk agora, tá? A gente resolveu engolir o talk para ficar mais fácil você pronunciar, já que estava tão difícil, todo mundo falava ad hoc, a gente tá agora só com Adoc sem o talk, tá? Você agora pode ser um apoiador, tá? A gente arrumou uma forma de você apoiar esse projeto, de você fazer parte dessa comunidade agora. Tem um link aqui na descrição e você pode escolher como que você quer ser apoiador desse projeto, tá? Escolhe algum dos perfis lá, os 3 perfis diferentes, e você pode apoiar esse projeto. E estamos aqui hoje com Juliano Costa Couto, para bater um papo aqui, com mais conhecido como presidente pelos amigos. Eu acho que a gente até devia começar aqui falando um pouco como que é essa experiência de ser presidente da OAB regional, ABDF, porque até estava aqui com o Jax, ele falou que pra tu se candidatar, tu tem que mobilizar muita gente, né? Sim. Já começa mobilizando muita gente. E como que é essa corrida até chegar a uma presidência aí? Mobilizar esse tanto de gente? Eu vou falar rapidinho assim, porque para te responder isso, Luan, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, uma alegria estar aqui no Adoc, com talk ou sem talk, é uma alegria do mesmo jeito. Realmente, o movimento político, né, de ascensão à liderança de uma categoria como é a Ordem dos Advogados do Brasil, foi uma história um pouco construída, e aí eu vou falar aqui resumidamente, da qual eu, A gente gosta de detalhes, tá? Não se ai, preocupa não. eu tenho um pouco de orgulho. Eu me formei na UDF, em Brasília, com 21 anos, entrei na faculdade com 17. Ali já queria dar aula, lecionar. Meu pai não é advogado, minha mãe não é advogada, meu irmão não tem nenhum Eu advogado pensei na que teu pai família. fosse advogado. Não, meu pai é formado em economia, teve uma história muito bonita na política, né, Uhum. na profissão dele. Minha mãe também, mas nenhum advogado na família em Brasília. O último que tinha era meu avô, no interior de Minas, em Ponte Nova. Olha aí, que legal. Então, foi uma história aqui de muita luta, tijolo a tijolo. Eu me formei, né, em 97, aos 21 anos, e já tinha um escritóriozinho como estagiário do Banco do Brasil, com 2 advogados de lá, mas pequeno. Em seguida entrei, que na época já era um grande escritório, que chamava Zé de Castro Ferreira e Décio Freire. Doutor Zé de Castro foi o primeiro advogado-geral da União, ele faleceu. Hoje é o Décio Freire, é um grande escritório, matriz Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, no exterior, Uhum. um cara que me ensinou muito. E aí depois, eu fiquei lá 7 anos, em 2003 eu abri meu próprio escritório, no ano 2000 já tinha começado. 2003. 2003. Em 2000 eu já tinha começado a Tu dar estava aula na tu estava faculdade. quantos anos nessa época? Em 2003 eu estava com 28 anos, um garoto. Já era pai do Gustavo, Gustavo Costa Couto, que é meu filho, OAB 66.000, trabalha O comigo o hoje, está no herdeiro. escritório agora enquanto eu estou aqui. E, assim, abri um escritório próprio, já dando aula. Participei da primeira eleição da ordem em 2003, justamente nesse ano. Uhum. Fomos candidatos, eu fui candidato ao conselho seccional, representando já a jovem advocacia naquela época. Perdemos a eleição para a chapa da Estefânia Viveiros, minha grande amiga, foi uma grande presidente. Na reeleição de Estefânia Viveiros, em 2006, né, eu fui instado pela faculdade que eu lecionava, que era a UDF, a representá-la nesta segunda chapa da Estefânia. E ali eu também entrei, fomos eleitos, fui presidente da Comissão de Ensino Jurídico, fiz algumas movimentações políticas das quais eu tenho orgulho. Naquela época, a Comissão de Ensino Mas ainda Jurídico, dentro da advocacia ou advogando, tocando meu escritório, Costa Culta Advogados, mas tive um primeiro mandato como conselheiro da ordem no triênio 2007, 2008, 2009. Uhum. Ali eu fui presidente da Comissão de Ensino Jurídico. E aí, Luan, eu fiz uma grande novidade, que na época assustou todo mundo. A Comissão de Ensino Jurídico, ela em tese fiscaliza as instituições de ensino superior, as Uhum. faculdades, emite pareceres que ela envia para o Conselho Federal e para o MEC para que façam, né, o credenciamento, a renovação das faculdades. E essa interlocução da OAB era só com a coordenação do curso, com os professores, pois eu convidei para a OAB todos os centros acadêmicos e todos os diretórios centrais de estudantes das faculdades. Porque eu tinha já a noção de que se eu quisesse ouvir notícias boas, eu chamava os coordenadores. Se eu quisesse ouvir a realidade, as críticas, até para ajudar numa construção, eu chamava os alunos destinatários dos serviços daquelas faculdades. Uhum. Foi uma coisa que gerou uma polêmica no começo, mas depois foi vista com muito bons olhos, porque conseguimos avançar
em projetos muito importantes, inclusive quase que dando consultoria para as faculdades, apontando onde elas tinham que melhorar. Depois ali eu já fui candidato a diretor na eleição de 2009. O atual governador Ibanez Rocha era o nosso candidato a presidente. Mais uma vez, aí naquele momento, perdemos a eleição para o Francisco Caputo. Fizemos, né, um Os trabalho Caputos sempre de... estão por ali também, Ah, né? você quando entra não sai. Você está perguntando como é que eu cheguei a presidente, eu estou te dizendo, né? Aí acompanhamos a gestão do Francisco Caputo, fomos candidatos de novo, né, em 2012, e aí eu também de novo candidato a diretor, Ibanez Rocha presidente, ganhamos a eleição, e aí cumprimos o triênio, né, 13, 14, 15, trabalhei muito, me dediquei muito, e aí neste triênio, além de ser diretor, secretário-geral adjunto, participar de várias atividades, eu combinei com o presidente Ibanez, que eu sou um advogado militante, vivo da advocacia eminentemente quase toda contenciosa, e a gente já sofria muito naquela época com a questão de honorários aviltantes de sucumbência, então eu criei e presidi a comissão de honorários advocatícios, inclusive no que fui apoiado pelo Dr. Asdrubal Neto, está aqui hoje, o escritório Grande dele, Neto. e o Pierre Tramontini foi o relator. O Pierre também fazia parte da comissão, o Pierre foi o relator da atual tabela de honorários do OAB no pleno. Nós reformulamos os valores, porque você tem que ficar muito atento a isso, porque, por exemplo, vem uma lei nova, compliance, vem uma lei nova, LGPD, são trabalhos que são exercidos por advogados e cuja referência remuneratória ainda não consta da tabela de honorários, né? E aí, resumindo, houve o reconhecimento desse meu trabalho como diretor, né? E eu agreguei ao meu lado pessoas de bem, inclusive como o Jacques Veloso, o presidente Ibanez foi candidato ao diretor, e vencemos as eleições com uma margem bastante folgada. Essa tu tava como Aí o candidato a presidente de presidente fato, né? no ano de 2015, né, tivemos uma diferença de 3.000 votos para o segundo colocado, que à época foi o doutor Délio Lins e Silva, que é o atual presidente da ordem. E essa diferença, ela me dá muito orgulho, ela poderia até ter sido maior, porque no dia das eleições, eu não sei se você tem conhecimento, no dia enfrentamos um dia de muita chuva no Distrito Federal, engarrafamentos e dificuldades para as pessoas irem votar, mas mesmo assim isso não comprometeu o nosso trabalho e fizemos uma gestão, Luan. Eu me entreguei muito, eu estava na ordem todo dia. Aliás, aqui eu sempre agradeço ao meu sócio, Éder Machado Leite, a minha equipe do escritório, tocaram o escritório quase que na íntegra nesse triênio, e ao final eu fiz uma pesquisa com o meu próprio dinheiro, não era dinheiro da ordem, e identificamos que havia uma aprovação da nossa gestão de 84% da advocacia do Distrito Federal. Caramba. Então, respondendo a sua pergunta, foi uma história de longos anos, com idas e vindas. E aí eu vou aproveitar, eu vi que você gosta de algumas coisas irreverentes, né? Se você pegar esse resumo do que eu falei, eu fui candidato em 2003 ao Conselho, perdi. 2003 até ganhei. 2015. 2009, perdi. 2012, ganhamos. Aí eu brinquei na minha campanha, eu falava assim, gente, eu fui muito democrático com vitórias e derrotas esses anos. Eu agora quero ser eleito e ganhar 2 seguidas. Graças a Deus deu certo e fui muito bem recebido e acolhido pela advocacia do Distrito Federal. Tu ganhou a seguinte, que tu entrou no triênio ali de 2015 e 2018, né? E a seguinte também? Ou... Não, em 2018, a oposição, liderada por Délio Lins e Silva Júnior, venceu o nosso candidato, que foi Jacques Veloso, por 248 votos, uma diferença de 1%, quase que simbólica. Cara, que legal. Quanto poder tem um presidente da OAB? Eu pergunto aqui de curioso mesmo, porque, enfim, a gente olha de fora, parece algo muito interessante, né? E o que tu pode contar pra gente, o que seriam os bastidores em relação a poder, que poder que um presidente tem na mão hoje? A presidência da Ordem dos Advogados do Brasil é um cargo benemérito, ele não é remunerado. Nós não temos, pelo menos não tínhamos, nenhum tipo de cartão corporativo, ou seja, as despesas não são também custeadas pela ordem. Quando o presidente Ibanez entrou, nós vendemos os carros de representação da ordem, aqueles carros pretos de motorista, inclusive ele usava o carro próprio, eu usava também o meu próprio carro. A gente, ou seja, fizemos um corte de despesa. Acho que isso já é um exemplo que você tem que dar. Agora, respondendo o poder, a OAB, o maior poder da OAB é a sua credibilidade junto à sociedade civil e aos poderes constituídos, tanto pela sua história quanto pela a previsão contida no artigo 43 do Estatuto, que é de bem representar a sociedade, né, fazer valer os direitos e sagrar-se defensora também da Constituição.
Então, a ordem tem, Luan, uma perspectiva de diálogo de uma forma bastante nobre e altiva com os tribunais, com o Poder Sim. Executivo local e uma forma de colaborar e fiscalizar quando instada a tanto. E, além disso, e muito me orgulha, você tem a perspectiva de defender a advocacia e, consequentemente, a sociedade. Então, eu, particularmente, tenho algumas vitórias e conquistas, as quais eu tenho muito orgulho como presidente. Nós vivenciamos a virada e a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que está em vigor desde 2015. 2015, né? E aí lutamos muito pelos honorários advocatícios dos advogados das estatais, conseguimos isso, né? É um correto arbitramento dos honorários junto aos tribunais, também melhoramos muito essa situação. E em relação aos governos constituídos, desde a gestão do presidente Ibanez e a minha, nós ingressamos com diversas ações civis públicas contra o Distrito Federal, contra políticas que entendíamos equivocadas, seja do governo Agnello, seja do governo Rodrigo Hollenberg. Eu briguei muito porque eu achei, em dado momento, um aumento da passagem de ônibus muito absurda, né? Cuidamos também das famílias e dos presos no sistema prisional, tentando garantir ali o mínimo da dignidade da pessoa humana, dos direitos que são consagrados na Constituição. Então, assim, a OAB tem esse Acaba perpetrando por poder. muitos É, é, meios são, é, diferentes, né? eu ampliei os braços da ordem. A ordem é feita, Luan. Ela tem sua diretoria, o seu conselho, e ela tem comissões temáticas, né? Que tratam de assuntos. Elas vinham numa crescente, eram 58 na gestão de Francisco Caputo, se não me engano. O Ibanez aumentou para quase 70. Eu ampliei para 83 comissões, com quase 2.500 advogados envolvidos. Isso me dá muito orgulho, cuidando de diversas temáticas que iriam desde direitos humanos, passando por honorários, e aí você tem direitos dos animais, comissão de regulação fundiária, que é um tema muito caro à sociedade do Distrito Federal, né? Questão de regularização da ocupação de terra. Rapaz, isso aqui sempre foi um Então, problema, né? Quando eu cheguei em Brasília, eu pensei que fosse um você é de onde? momento. Eu sou de Barra do Corda, lá no Maranhão, uma Maranhense, coisa cidadezinha. boa. E eu cheguei aqui, eu achei que fosse um momento de Brasília, mas esse momento tá até hoje, já tem uns 15 anos que eu tô por aqui. É duro. Então, assim, o poder da UAB, respondendo a sua pergunta, é essa: você pede agenda com autoridades e a sua voz, ela tem que, inclusive, ser muito bem utilizada para que sempre que você fale, você seja ouvido, seja pela mídia, seja pelas autoridades constituídas. E teu escritório atua em todas as áreas? Não. Meu escritório hoje, Costa Couto Advogados, nós temos uma sede própria no Distrito Federal, aqui também no bairro Lago Sul, em Brasília. Temos uma equipe de 14 pessoas. Eu não pretendo crescer isso muito numericamente. Tenho muito orgulho da equipe que está lá comigo. São pessoas que estão comigo há 3, 4 anos. Nós atuamos fortemente na área de direito administrativo, e aí em duas vertentes: licitações e contratos com a administração pública. Eu tenho muito, Uhum. muito orgulho, gosto muito dessa área, inclusive com a advocacia junto a tribunais de contas. E temos uma área também de direito administrativo de defesa de servidores. Nós advogamos para associações e sindicatos de servidores há anos em Brasília. E temos também uma área trabalhista, porque temos uma vertente de direito empresarial e ela é complementada pela área de direito civil, um pedacinho de tributário e comercial. Essas são as nossas áreas de atuação. E em alguns outros momentos nós atuamos com parcerias, como, por exemplo, direito eleitoral, atuo com o doutor Bruno Rangel, direito criminal, atuo também com colegas, Danilo Bonfim, e por aí vai. E há muitos tempos, eu sou professor de processo civil, sou mestre em direito Legal. constitucional, estudei muito, e aí a gente também faz uma forte atuação junto a tribunais superiores, STJ, Supremo, inclusive em ações de competência originária, né? Como amicus curiae em ADINS, mandado de segurança. Eu tenho muito orgulho. Essa é, resumidamente, o nosso escopo de É uma área trabalho. bem bacana. Eu não sei se tu vai querer ou poder falar disso. Eu tô falando como quem trabalhou em um outro lado, né. Eu trabalhei um bom tempo na área de material hospitalar aqui em Brasília, e acabei trabalhando em algumas empresas que entravam em licitações, né. E parece que havia uma política do governo, e aí como tu trabalhou com licitações e contratos, talvez tu possa falar um pouco disso. Parece que havia uma política do governo em não pagar contas de governos anteriores. O governo que entrava assumia e não se pagava muito bem as contas. E parece que era comum. Eu peguei umas 3 empresas que tinham débitos gigantes, de milhões, com a administração pública, porque mudou o governo e simplesmente não pagaram. Isso tu costuma ver isso ou foi pontual nessa área de.
Esse é um problema muito grave. As empresas que prestam serviços a órgãos públicos, elas têm o direito de, em caso de inadimplência, encerrar o contrato. Tem uma previsão específica na 8666. Agora, quando você vai para a área de saúde, que é um serviço essencial e às vezes cuja o cessar da oferta de um material ou do serviço pode comprometer vidas, por óbvio, há uma também responsabilidade, né, por parte Uhum. da empresa fornecedora do E serviço ou do isso que era o produto, pior. porque ela tem receio de ter a imagem dela veiculada a uma triste notícia dessa natureza. E o administrador público, e aí às vezes agindo até quase que de má fé, usa isso, e inclusive o seu poder de punir depois a empresa, alegando que ela descumpriu uma cláusula contratual, ela pode tomar uma inidoneidade, um impedimento de listar Sim, com a as empresa era muito refém, né? exato. Então, isso é muito triste. E por fim, respondendo a sua pergunta, não é novidade de que novos governantes realmente eles não têm o interesse de pagar dívidas pretéritas. Por quê? Porque é uma despesa que não aparece em cima da mesa nenhuma conquista. Uhum. Né? Não é uma obra, não é uma realização Já está que feito? já está feito, exato. Agora, ao mesmo tempo, há uma política de tentativa de moralização dessas contas, né? Entendo que os governos, alguns pelo menos, têm feito seus esforços nesse sentido, inclusive o atual do governador Ibanez, ouvir notícias de que tentou acertar alguns passivos, mas Aham. realmente, para o governante, para prefeito, qualquer governador, presidente não é o melhor, né? E isso é muito triste, porque isso aumenta o custo do Brasil. As empresas, quando vão se ficam propensas a celebrar contratos com o Estado, elas aumentam o preço porque aumenta o risco e Tem correm o risco de ter superfaturamento. Então, você entra, as empresas, inclusive, têm que ser muito bem assessoradas juridicamente nessas empreitadas e nesses contratos. porque o Ministério Público tá de olho. É. Quando tu ficou como presidente da OAB, foi num período que, a Lava Jato começou a meio que desaguar aqui em Brasília por conta da enfim, subiu pra PR, né, os processos. Como que tu sentiu isso da perspectiva de quem estava como presidente ali? Porque, enfim, pô, caso Lava Jato mexeu com o Brasil inteiro. Uhum. Tu sentiu algum impacto enquanto na parte política? Aparentemente, as violências maiores às prerrogativas eram originárias da Vara de Curitiba, então liderada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Né? E ali você tem, dentro do sistema OAB, regras de competência, onde uma seccional não interfere no trabalho de outra. Né? Uhum, Então, aqui no Distrito Federal, as varas federais, que eram a 10ª e a 12ª, encarregadas do julgamento desses casos, nós não tivemos relatos de violação de prerrogativas. O TRF da primeira região é um tribunal muito saudável, inclusive na área criminal, nas uhum. turmas penais. E o que você mencionou, quando você fala de Procuradoria-Geral da República, a transferência de competência passa a ser do Conselho Federal da Ordem. Né? Uhum. É ele que dialoga com as instâncias federais e nacionais dos poderes constituídos. Mas o que chegou ao nosso conhecimento de, porventura, violação de prerrogativa ou qualquer tipo de problema, nós imediatamente agíamos, inclusive tivemos, né, no presídio federal, advogados que enfrentaram dificuldades de dialogar e ter entrevista com seus clientes, e aí agimos prontamente junto à Polícia Federal, junto à Polícia Civil e à Vara de Execuções Penais, e lhe asseguro que durante o triênio que ali estivemos, veja aqui o doutor Asdrubal Neto, que muito me ajudou, bom dia, tudo bom? Nós resolvemos todos os problemas e eu não me recordo de nenhum advogado que tenha se sentido desamparado naquele momento por conta de ações, às vezes, mais contundentes ou até mesmo ilegais, levadas à frente pela Operação Lava Jato. Pô, legal. Tu enfim, eu vou jogar a bola pra ti e ver se tu vai me responder com não comento essas coisas, ou se tu tem opinião. Caso Moro, tu chegou a acompanhar? Tu atua um pouco nessa área e chegou a acompanhar um pouco, Eu acho que, na dessa verdade, situação só não atual, né? acompanhou esse caso do Moro quem não tem televisão em casa, né? Ou não ouve rádio e não está em grupo de WhatsApp, né? A repercussão foi. E qual tua opinião pessoal em relação ao que tá acontecendo? Pergunto como de um todo, né? Competência do É, Moro, STF, Luan, eu não. batendo em Como cima até agora. você me perguntou das atribuições mais específicas do meu escritório, eu não sou um criminalista, Aham. atuo em alguns casos penais para que eu faço parcerias. É,
O que eu posso te dizer disso que é muito triste, além do fla-flu que temos hoje na política, e isso afetou um processo judicial, isso não deveria acontecer, porque você tira a isenção, né? Ou seja, os torcedores de Lula ou os detratores de Lula nessa linha. Agora, acerca da competência ou não de Moro, eu tenho conhecimento que desde 2016 ou 2017 esse tema já era levado ao conhecimento do judiciário, Uhum. né? Alguns criminalistas falavam do juízo de competência universal, ironizando, né, a atração das ações todas para Para Curitiba, Curitiba, isso. mas eu não saberia dizer aqui e não me sentiria à vontade por não ser a autoridade no assunto técnico. Mas lhe digo que já dizia o antigo provérbio: justiça tardia é uma grande injustiça. Então, o que é inegável neste caso, e é muito triste para o judiciário, para a advocacia, para a cidadania e, mais ainda, óbvio, para os diretamente afetados, é você ter uma decisão como essa de Fachin proferida em março de 2021, com um longo atraso, onde pessoas foram literalmente presas, Pô, pessoas deixaram de viver suas vidas, e aí agora fala-se na incompetência de uma vara anulando tudo. Não há explicação e não há defesa para isso. E eu realmente espero e aproveito esse momento para dizer que, quanto mais próximo da política estiver o judiciário, pior será a produção da justiça no caso concreto. e a gente tem uma atuação aparentemente muito política, né, do STF, é o que comentam, né, os especialistas. A gente tem muito especialista comentando que tem atuações muito políticas. É tanto que você comentou, caso Lula, o Lula passou 1 ano preso. Com competência ou sem competência, desde Isso 2007 está lá, isso é inafastável na vida né, dele hoje. se culpado ou não culpado, desde 2007 já poderia ser decidido, né. Outra coisa, uma coisa curiosa, eu acabo te seguindo aí nas redes sociais, é que tu foi presidente de alguma coisa relacionada a barcos, velho. E esse cara, onde esse cara vai, ele é presidente de alguma coisa? Não, não, relacionado a barcos é uma paixão antiga que eu tenho. Aos que são de Brasília, obviamente, devem conhecer o Lago Paranoá, os que não são, quando vierem, conheçam. O Lago Paranoá é um lago artificial, idealizado junto com o nascimento de Brasília, pelo meu glorioso conterrâneo Juscelino Kubitschek, o melhor presidente que esse país já teve, um mineiro equilibrado. Aliás, que saudade de Juscelino Kubitschek, que saudade de Tancredo Neves, que seria o melhor presidente que o Brasil não teve, advogado, fez 111 anos, se vivo fosse, semana passada. Mas é uma paixão que eu tenho. Em 2003, nessa mudança de abertura de escritório, eu adquiri em Brasília o primeiro vereiro, Zen, e desde então eu tenho muito prazer. Eu fui diretor jurídico da Federação Náutica de Brasília. Nunca fui presidente, meu É presidente era o diretor jurídico, Adalberto, né? Uhum. e me envolvi e me envolvo até hoje, e é um lazer que eu tenho. Gosto de velejar Tu Brasil faz afora. tudo? Pô, tu conduz aquele negócio todo lá? Eu até digo, quando as pessoas veem um barco à vela cambando, mudando de rumo, parece uma coisa muito complicada, mas não é, Luan, tá? Ah, é fácil. Não, não é que também seja fácil. Eu vou dizer que é o seguinte: todo que aquele que se dispuser a estudar um pouco, praticar um pouco, consegue conduzir um barco à vela, porque nós temos uma categoria que é optimista. Você tem crianças de 8 anos que em 3 semanas estão andando pelo lago inteiro. Eu digo que velejar é igual dirigir um carro. Quase todo mundo dirige. Dirigir Uhum. não é muito difícil. Agora, pilotar, você entrar numa prova competindo e ganhar, isso é muito difícil. Então, velejar muito bem, com performance, vencendo seus adversários numa regata, isso é muito difícil. Tu faz os 2 ou tu é mais Eu hobby? sou mais o que chamam de cruzeirista, Aham. né? Eu sou mais a passeio. Mas eu gosto muito de fazer regatas, mas não sendo timoneiro. Eu costumo ter um comandante no barco e eu costumo ser ali, né, um primeiro imediato, fazendo o que a gente chama fazendo a proa ou fazendo a parte estratégica de vento e tal. Já que você está perguntando disso, eu já fiz 2 regatas, uma regata muito clássica no Brasil, que é uma regata de Recife a Fernando Noronha. A Caraca, gente passa 2, legal. 3 dias no mar, é muito prazeroso isso. Esse ano passado foi cancelada por conta da pandemia. Eu espero que o quanto antes isso volte, porque agora que eu estou com mais tempo, eu larguei a presidência do AB, estou aí em vias de querer fazer uma nova refém. Cara, que legal.
3 dias no mar. E vou aqui aproveitando o Adoc Talk para dizer o seguinte. É só Adoc agora, tá? Exato, só Adoc. Adoc. O sem Talk aqui é só o que estamos fazendo. Eu, graças a Deus, tenho muita paixão e vivencio e experimento muito prazer na minha profissão. Isso torna a minha vida mais leve, porque quando você ama o que você faz, você talvez não sofra muito para trabalhar. Mas eu vou me aproveitar para dar uma dica, já com bate-papo. Eu acho que todas as pessoas devem dar atenção a outros prazeres em suas vidas, em hobbies, colecionar, desenhar. Por exemplo, nosso irmão aqui, Asdrubal Neto, é um grande mergulhador, tem prazer imenso nisso também. Não, e ele faz os mergulhos numas cavernas. E por aí, doido, Eu fico vendo, cara, isso aqui eu tô me imaginando um pesadelo, preso numa caverna subterrânea, 40 metros debaixo do chão. Então, e por óbvio, isso para ele é muito prazeroso, e a gente tem que respeitar e admirar. Então, assim, busque em sua vida prazeres outros que não fiquem restritos à sua atividade profissional. Obviamente, busque muito prazer, né? Existem estudos que provam que as pessoas que têm muitos e bons amigos e boas relações familiares tendem a viver mais e mais felizes. E, obviamente, quem tem uma atividade prazerosa, melhor ainda se for um esporte, que você também junta, né, o cuidar do seu corpo com o cuidar da sua mente, da sua alma, e por aí vai. Então fica aí também essa sugestão, aqui no Adoc Sem o Talk. Cara, eu acho que eu tinha separado uma pergunta para te fazer. Eu anoto pouca coisa aqui. Para quem não sabe, esse podcast é um podcast sem corte, tá? A gente grava. Um dia a gente vai fazer isso aqui ao vivo, né? Falta algumas coisas para fazer ao vivo, mas a gente grava e sobe sem corte, porque a ideia é que seja um bate-papo e o que gravar, gravou. Eu não costumo fazer pauta. Eu tinha anotado só uma pergunta aqui para fazer. Tá. A pergunta que eu resolvi fazer para todos os advogados que vierem aqui. Afinal de contas, a gente vai chamar bastante advogados aqui. E eu queria que você falasse um pouco do que é sucesso para você dentro da advocacia, que você considera que é necessário hoje para alcançá-lo, né? A gente vive uma busca incessante por sucesso. Tem muita gente que acaba acompanhando a gente que é advogado iniciante, ou tem curiosidade a respeito da profissão. A cara dele pensando é a melhor. Não, isso uma resposta para mim é muito fácil. Primeiro, você que está aí ouvindo, você tem que se perguntar o que é sucesso para você. Primeiro aspecto. Por que eu estou fazendo essa paródia? Todo o primeiro dia de aula que eu dava na faculdade e várias palestras, às vezes eu chegava lá, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, e eu falava assim, eu sei o que todo mundo aí quer ser na vida. Eu sei o que você quer ser na vida, Luan. Olha aí, vai me pegar. Você quer ser feliz. Boa. Todo mundo quer ser feliz. Agora veja, para ser feliz, algumas pessoas entendem que precisam de muito dinheiro, outras nem tanto. Algumas pessoas, e aí que eu vou entrar numa polêmicazinha, são muito felizes numa vida monogâmica, num casamento respeitoso. Outras pessoas entendem e não conseguem ser assim, querem ter, né, muitos casos amorosos, mulheres e homens. Sua mulher vai assistir isso. Sem problema nenhum, ela sabe disso. Eu já fiz a minha opção, eu sou muito feliz no meu casamento. Aliás, Aline, te amo, você é a mulher da minha vida. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Para quebrar paradigmas, você tem que ver o que é o sucesso para você, né? Ser um advogado de sucesso é ter um nome famoso, estar na mídia dando entrevista, ou é ter milhões numa conta bancária? E eu vou te dar exemplos. A gente vê, às vezes, que o que mais se aproxima de sucesso é fama. São coisas distintas. E quantas não são as pessoas famosas, globais, cantores e artistas, cuja vida pessoal deles é infeliz? É triste. Será que isso é sucesso? Então, eu até brincava, eu morei muito tempo num prédio na Asa Sul, e tinha lá o seu Antônio. O seu Antônio era porteiro do meu prédio por mais de 30 anos, é meu amigo até hoje, e eu dizia que o seu Antônio, para mim, era a leitura do que eu entendo de uma vida feliz e uma vida de sucesso. Primeira coisa de seu Antônio, sabe qual é o nome da esposa dele? Saúde. Você quer um cara que é casado com a saúde e não ser feliz? É saúde mesmo? Saúde mesmo. Mesmo? É um fato. Então, para dizer o seguinte, você é advogado, busque, jovem advogado, dentro de você, o que é que você quer para ser feliz, qual o nível de renda você deve buscar, que inclusive talvez seja compatível
com um nível de espaço, de tempo livre para estar com sua família, para fazer o seu hobby. Porque às Velejar. vezes você tem pessoas, Luan, que obtêm sucesso na advocacia, tem um escritório que tem 15 filiais, ganha 3 milhões por mês, acumula patrimônio, mas esse cara é escravo do trabalho dele de 7 da manhã à meia-noite, não vê os filhos crescendo, vivencia conflitos. Então, assim, primeiro, muito cuidado com o que a sociedade quer lhe impor como sucesso. Uhum. Né? Agora, isso também não significa que o cara que vive isso não é muito feliz, porque ele é feliz desse jeito. Então, respeitemos também a individualidade das pessoas. Eu, aos 46 anos, sei que não parece, mas eu, até por ter tido vivenciado experiências graves, em 2017 eu enfrentei um câncer no intestino, fiz uma cirurgia dura, Caramba, enfrentei uma quimioterapia, isso mudou muito um pouco a minha visão de vida, e eu caramba. hoje sei o que é sucesso para mim e tento me aproximar cada vez mais no meu dia a dia o que eu entendo por sucesso. Pô, que batalha. Assim, foi muito tempo da área da saúde e a gente costumava falar que esse tipo de câncer mais voltado a intestino, esses órgãos, a gente chamava, cara, isso é um trator, porque a gente acabava acompanhando os pacientes que passavam por isso. E é horrível ser enfermeiro e acompanhar essas coisas, tá? Não é legal. Tem a parte boa, você se sente ali uma agente de humanidade na vida das Uhum. pessoas, mas com o tempo, eu considero que é prejudicial para algumas pessoas. Tem gente Sim. que passa a vida toda, tem uma vocação para lidar com gente doente que eu nunca vi. E como que foi enfrentar esse negócio para ti? Tu falou que teve, mudanças de visão da Foi vida? durante a gestão da ordem, no meio do triênio, no dia 31 de março, eu fiz uma colonoscopia, identifiquei o tumor. 9 de abril, eu já estava no hospital em São Paulo, extraindo 40 centímetros do intestino. Eu sempre Caramba. encarei com muita naturalidade, né? Não se luta contra fatos. Aprendi isso com meu pai, Uhum. Ronaldo Costa Couto. Os fatos e os desafios da vida que eles se apresentam devem ser enfrentados de frente e com muita serenidade e com pouca emoção. Né? O que não tem solução, entre aspas, resolvido está, e você Eu tem gosto dessa que, frase. e você tem que viver a sua vida de forma a controlar os problemas e aumentar as soluções. Então, eu levei de uma forma, acredito eu, muito serena, sem drama, e graças a Deus tem tudo caminhado muito bem. Caramba, essa facilidade, essa serenidade toda aqui, porque, assim, é muito sério, né, muito sério. Não foi fácil, eu enfrentei 12 sessões de quimioterapia, com o catéter na mão, e eu não abri mão. Muitas pessoas achavam que eu ia renunciar à presidência da ordem, ou que eu ia Caramba, pedir foi nessa licença. época. Foi exatamente nessa época, pois eu falei e decidi para mim que eu iria manter essa atividade até eu conseguisse. Graças a Deus consegui, não tive um dia de licença, e Mesmo com eu químio. digo até que a ordem me ajudou muito, porque me dava muitas atribuições, muitos desafios Até psíquicos, e esquecia que estava com aquilo. se afastava dos pensamentos ruins que podem vir num momento como esse. Caramba, tu é uma pessoa muito, assim, aparentemente racional pra enfrentar as coisas. Racional, sim, e aquilo, mas sem deixar de ter uma pitada de amor por tudo que faz. Pô, legal. Quer fazer tuas alegações finais aqui? As alegações finais são, primeiro, parabéns para você Obrigado. por ter a impetuosidade de criar um programa desse. Vejo que você é jovem, está aí construindo o seu caminho, faça isso. Tão jovem assim, né. Mas assim, eu sou um adepto àquela regra de que o feito é melhor que o perfeito, né? Eu Sem gosto disso. sem perder qualidade. Mas eu vejo que você está aqui, investiu, inclusive dinheiro nos equipamentos, está fazendo. As pessoas que fazem e realizam, às vezes são melhor sucedidas e concretizam muito mais do que as pessoas que planejam muito e executam pouco, né? E não tenha medo de errar, nem você que está nos ouvindo e vendo, siga em frente. E a vida é ajuste, a vida é regulagem, né? E ninguém é perfeito, e é melhor errar fazendo do que errar esperando. Um dia de cada vez. Se você quer passar no concurso, estude hoje, agora. Deixe de ver Netflix, abra mão de prazeres agora para colher um fruto lá na frente. Se você quer ser um advogado, relacione-se com advogados agora. Busque um estágio numa banca de advocacia. Quer ser um magistrado? Faça isso.
Quer ser um empresário? Se aproxime de empresários, busque informações. Agora, sentado no meio-fio, vendo o rio correr com capim na boca, não tende a ser a melhor forma de ter sucesso. E por último, a única pessoa ou a pessoa mais apropriada para tornar a sua vida melhor é você mesmo. As outras podem te ajudar ou te atrapalhar, mas só a solução está dentro de você. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus e as vacinas permitam que o mundo volte à normalidade, que o desenvolvimento econômico volte a ser frutuoso no Brasil e no Distrito Federal, e vida longa à advocacia e que sigamos sempre em frente. Muito obrigado pela oportunidade, Luan. Cara, eu que agradeço a tua presença aqui. Deveria ter feito isso antes até da gente começar o episódio, acho que eu nem fiz. Mas antes de. Tu começou falando uma frase, e eu adoto muito isso pra minha vida. Feito é melhor do que perfeito. Eu sei todos os defeitos que acontecem aqui nesse podcast, eu sei. Eu sei o que eu preciso melhorar, eu consigo observar. Mas se eu for ficar planejando, esperar tá tudo certo pra me fazer, rapaz, eu ia estar planejando até hoje. É isso mesmo. E, enfim, preferi fazer e tocar do jeito que desce. A gente tem investido tempo, dinheiro, às vezes mais tempo do que dinheiro. E tamo aí, tamo aí. A ideia é que a gente seja o melhor podcast dessa área. É isso. Vamos em frente. Muito. Espero ter dado uma colaboração. Pô, foi muito interessante. Muito obrigado por estar aqui, até obrigado aí. Qual é o nome da tua mulher? Aline. Aline, muito obrigado aqui por cedê-lo nesse dia, nessa fase que a gente está Aline, vivendo. eu tô com a máscara aqui, F95, que você me deu, só aqui que tá uma distância de cautela, tamo bem. Temos distância, temos álcool, tá? Tá tudo certinho por O aqui. ar tá circulando. Tem ar circulando, janela aberta, tudo certo. Muito obrigado, mestre, e a gente fica por aqui. Obrigado por você que acompanhou esse episódio e tem nos acompanhado. É isso. Tchau, tchau e até mais. Se cuidem, fiquem em casa, só saem se for indispensável. Muito obrigado, tudo de bom.